Olá, muito bem-vindos a mais um episódio do Coisas para Miúdos Pro. Bem-vindos. Bem-vindos. Hoje temos aqui novos materiais. Eu sou a Natália Marques, psicóloga clínica. Vanessa Neves, psicóloga educacional. E vamos, temos tal como... E este é o Coisa para Miúdos Pro. Já disse. Está bem. Mas ficou bonito, está bem? E hoje nós, tal como nos episódios anteriores, quem não os viu, por favor, vejam, está bem? Que é para vocês terem ainda mais like, não é? Subscrição, sininho, para receber as notificações de quando os vídeos são publicados. Mas se ainda não viram os outros, por favor, vejam, porque vocês vão ficar muito mais ricos enquanto técnicos, ok? E nós hoje trazemos jogos, trazemos mais sugestões para serem utilizadas no contexto da consulta, ou melhor, no contexto da intervenção psicológica, porque, na verdade, a psicologia acaba por ter vários formatos de intervenção e não é só na consulta em si, mas também podem ser em dinâmicas feitas com grupos, ou o que quer que seja, mas na verdade é material para nós trabalharmos os nossos objetivos ao nível da saúde mental. E ao nível do comportamento, e ao nível das dificuldades de aprendizagem. Sabem que isto é um bocado por defeito, não é? Que é, eu sou psicóloga clínica, ela é psicóloga educacional e, portanto... E por isso é que é interessante. E é por isso que é interessante. Até porque temos em conjunto, não é? E sempre gravamos um episódio e acabamos por explorar mais ainda o material que utilizamos, acabamos por potenciá-lo ainda mais, não é? Porque trocamos impressões também nós, não é? E agora volto a repetir aquilo que também tenho dito várias vezes e que acho que é importante, daí a intervisão ser tão importante, não é? Porque tocamos partilhas e potenciamos, já potenciamos, além de conhecermos coisas novas, potenciamos aquilo que usamos. É verdade. Hoje trago-vos um jogo que, na verdade, não é o jogo em si, é uma expansão do jogo. Mas para aquilo que eu quero trabalhar, que nós, psicólogos, queremos trabalhar no contexto terapêutico, eu trago-vos a expansão. Este é o Dixit. Especificamente, este é o Dixit Daydreams e, para vocês perceberem, eu não vos consigo precisar neste momento e se estiverem interessados eu posso fazer uma pesquisa, mas existem imensas expansões. Este jogo, portanto, o jogo mãe é um jogo para fazer interpretação e construção de histórias, em que depois temos que pôr os outros jogadores a adivinhar qual é que é a carta que corresponde àquela história. É mesmo muito, muito, muito interessante para ser feito com Meet e com quer que seja, mas realmente aqui para a consulta eu sugiro as expansões. Posso-vos dizer que na Feira do Livro tive a oportunidade de falar com quem faz a distribuição destes jogos. Eles são, portanto, uma empresa até familiar, mas são extremamente simpáticos. Eu gostei mesmo muito de falar com eles. E porquê que eu achei importante trazer este jogo? Para já vou-vos dizer que quem me falou nisto também foi uma psicóloga sénior, portanto ela também já tinha muitas experiências, com este jogo e fiquei curiosa e acabei por adquirir também. Este jogo é mais um daqueles materiais que eu sugiro para os adolescentes. E porquê que eu digo adolescentes? Por duas razões. Esta versão, por exemplo, é um bocadinho avançada a nível do traço do desenho, para os mais novos, mas também existem versões para os mais pequeninos, está bem? E os ilustradores são imensos, portanto cada expansão tem um ilustrador diferente. Daquilo que eu já percebi, há até ilustradores de renome e, portanto, é mesmo todo um mundo que devem explorar. E no meu caso, eu vou-vos mostrar no que é que isto consiste. Isto são 84 cartas. Neste caso, até são cartas, não vou chamar bizarras, mas são muito da fantasia, não é? São até às vezes difíceis de arranjar uma interpretação, mas aí é que está o desafio, não é? Vou dar algumas, se tu quiseres. Como é que eu utilizo esta carta? E atenção, estas cartas, isto é como eu utilizo, cada autor pode fazê-lo à sua maneira.
eu peço aos adolescentes para dividir entre as cartas que gostam e as cartas que não gostam, e assim eu escolho logo quase metade do baralho. Depois das que eles gostam, eu peço para escolherem 10 cartas, e quando eles têm as 10 cartas, eu peço para fazerem a construção de uma história. E aqui é que começa a magia. Eles podem... Desculpa, só aqui perguntar, porque eu também estou a conhecer o jogo, já me tinhas mostrado, mas só é um jogo que pode ser jogado em várias sessões. Pode. E isto são tantas cartas. Exatamente, são tantas cartas que dá pode para levar fazer uma sessão coisa. a escolher as cartas, por exemplo. Sim, normalmente não acontece, mas pode acontecer. Mas isso também dá-nos informação do perfil desta... E depende também do pormenor a que queres ir, não é? Exatamente. Isto é mesmo muito rico e eu tenho quase a certeza que me vou esquecer de metade das riquezas que isto tem, mas eventualmente, se eu sentir a necessidade, podemos depois acrescentar nos comentários ou o que quer que seja, mas de facto isto é muito interessante. E eu depois de pedir, e depois quando eu peço esta divisão das 10 cartas, eu consigo perceber-me de uma série de coisas, que é se eles são capazes ou não de fazer uma história com as 10 cartas, fazendo a ligação entre elas, se eles sentem necessidade de as dividir. Eles às vezes até dizem que não dividiram porque não sabiam o que é que havia, se podiam dividir ou não, mas que por eles tinham dividido. Eu digo-lhes sempre que isto é livre. Eles podem construir a história que quiserem, da maneira que quiserem, e isto é mesmo livre. O que eu tenho interesse é ele mostrar-me o lado mais genuíno do seu funcionamento e da sua maneira de interpretar e de ler aquilo que as cartas, e na verdade deixar-me aceder ao seu mood interno. Depois, para continuar a dar utilidade às cartas que ele utilizou, dessas 10 peço para escolher 5 e dessas 5 construir então uma nova história, que é o que tu dizes. Isto pode ser uma sessão inteira, até pode-se passar para a outra, mas... E também vai depender muito do adolescente como é que ele vai reagir à tua frente, sim, não é? Sim. E já percebes que se calhar tens que explorar aquela história até ao pormenor e continuar a construí-la e se calhar acrescentar cartas e portanto tens material de trabalho e pano para se calhar até várias sessões, não é? Sim, portanto, sim, sem dúvida. Porquê é que eu também disse isto? Porque eu acho que isto também é muito importante perceber que nós não temos que esgotar um jogo numa sessão. Não, não é? E às vezes, de maneira nenhuma. Pronto, não. E às vezes é muito importante também, não é? Perceber que podemos voltar a pegar neste mesmíssimo material na sessão seguinte ou nas sessões seguintes, porque ele tem muito ainda para ser explorado e até porque às vezes basta criar a ligação, não é? Quer dizer, eles aderiram tão bem, a adesão foi tão boa que vamos continuar a utilizar, não é? Sim. E explorar ao máximo. E já pedi, inclusive, para tirarem a fotografia às cartas que eles escolheram. E não tendo devido tempo na sessão, porque às vezes também acontece, nós não utilizamos logo no princípio, já utilizámos para o fim, na sala a pessoa demorou tanto tempo para escolher que já não houve tempo para terminar, e às vezes já tem acontecido eu pedir para em casa fazer esse exercício e depois trazerem-me. Depois dessas 5 cartas, às vezes, e lá está, eu estou sempre a mudar aquilo consoante eu vou sentindo que é a necessidade no momento da sessão, mas peço para escolher uma e a partir daí podemos pedir para nos dizerem porque é que ele escolheu aquela carta, o que é que significa para ele, e nós vamos percebendo que, e porque vamos conhecendo as pessoas, não é? Vamos percebendo porque é que ele terá escolhido aquilo, pode ter a ver com uma situação pela qual estão a passar na altura e é uma porta aberta para se falar sobre essa situação. Estas cartas são mesmo muito interessantes e são todo um mundo. E a Vanessa está aqui a olhar para elas. Vou ver as imagens, são tão giras. E eu acho que eu até me vou aproximar e mostrar com um bocadinho melhor como estas cartas são muito giras, sim, têm várias formas, vários tipos de desenho, ok? E até aconselho que quando comprarem as cartas façam vocês este exercício, porque é tão giro, tão interessante. Sim, mesmo. Também é importante conhecer o material que temos à Sim, sem dúvida. Mas mais do que conhecer é sentir, não é? E neste caso nós podemos sentir. Portanto, mais uma vez, na ótica do adolescente, este é um ótimo material, ok? Fácil de utilizar, giro, depois quando percebemos que eles, isto é tão estranho, não é?
Mas lá está, depois também podem comprar várias expansões e depois ter aqui várias oportunidades para trabalhar vários tipos de coisa. Não são também uma coisa em termos de valores mirabolante, portanto é fácil de adquirir. Eu estou-me a rir porque pronto, isto é tudo fácil de adquirir, mas temos que ir adquirir. Quando juntamos tudo, é verdade. Afinal temos muito mais. Mas pronto, vale mesmo muito a pena adquirir este jogo. Vanessa. Ora, muito bem, então, o que é que eu trago hoje? Hoje trago aqui um jogo que se calhar pelo menos o título é conhecido de toda a gente, não é? E o tipo de desenho? E o tipo de desenho, mas este é ligeiramente diferente, eu vou explicar porquê. Porque isto é o jogo do Homem que Mordeu o Cão, a rúbrica do Nuno Marco nas manhãs da Comercial, e portanto provavelmente toda a gente conhece, não é? Mas esta é a versão para crianças e jovens, e portanto esta é para mais pequenos, este é o Petis que Mordeu o Cão. Existe também este jogo, existe também a versão... Estamos a apresentar coisas novas uma ao outro. É verdade. Olha, e sabes que este jogo, mais uma vez... Foi pedido emprestado aos meus filhos. Exatamente. Agora já aprendi, agora não é roubado nem furtado, é pedir emprestado. Dos meus filhos novamente. Portanto, e este era-se o Petis que mordeu o cão, portanto, há uma versão também para adultos, mas não é o que nos interessa agora, isto é coisas para miúdos, portanto não é o que também é relevante. E este é o jogo que o Nuno Marco construiu e, portanto... Eu aconselho, eu pessoalmente acho o Nuno Marco hilariante. Sim, é engraçado, tu estás a falar-me do jogo e eu estou tipo a ouvir a voz dele. Não, e é curioso, sabes que quando lês aqui a mensagem que ele deixa, a caixa traz uma mensagem do Nuno Marco e ele até começa logo, ora viva, e eu pronto, estou a imaginar. Exatamente. Eu não conheço o Nuno Marco, portanto não conheço do ouvir, não é? Exatamente. Do seguir. Este jogo é muito interessante e se calhar trabalha aqui competências até que são semelhantes ao que tu estavas aqui a apresentar com o Dixit, e por isso é que ele também foi escolhido, né? Que isto não costuma ser aleatório quando nós nos juntamos aqui, e é um jogo muito giro que pode ser jogado em grupo, portanto acho que é excelente para ser trabalhado em grupo de competências sociais, eu acho que é perfeito, não é? Portanto, às vezes há muito esta questão, tenho um grupo de competências sociais, que atividades é que vão fazer? Esta é excelente, não é? Porque pode ser jogado por vários... tem que ser sempre direcionada a emoções, às vezes isto é daquelas coisas não, que... E este pode ser ou não é? Este pode ser ou não. Exatamente. Não é? Eu não vou apresentar o jogo totalmente, vou só apresentar as peças que tem, porque obviamente depois podem ver nas regras, mas vou dizer para o que é que ele pode ser, usado. Ele vem com 2 dados distintos, com uma ampulheta, que pode ser usada ou não, porque podemos usar, o jogo tem tempo, mas podemos usar qualquer cronómetro, e com umas medalhinhas, portanto, à medida que vão ganhando. Pronto, umas medalhinhas que vêm aqui com a imagem do homem que mordeu o cão. Os dados têm funções diferentes, portanto, temos um dado que é o dado ação, tem o dado da ação e, portanto, o jogo começa precisamente por aí, de jogar o dado e depois manda fazer uma determinada tarefa, e este dado que tem umas setas com cores tem a ver com o conjunto de cartas que vem aqui. E isto serve para quê? Pronto, as cartas são diferentes, deixem-me dizer-vos quais são as categorias, só para ficarem já a saber, portanto, é o quê, quem, a quem, com o quê e porquê e por fim onde, acho que é onde, sim, onde. Pronto, estão a ver, elas têm diferentes, são muitos conjuntos, elas têm diferentes cores, não é? Tal como tem aqui este dadozinho. E portanto, como é que isto se joga? Podem jogar de 1 para 1, obviamente, eu há pouco estava a dizer que é excelente para jogar em grupos de competências sociais, ou noutro qualquer tipo de grupo, mas também dá para jogar de 1 para 1, obviamente, dá para jogar apenas em situação com uma criança ou com um jovem à frente. Este jogo dá perfeitamente para jogar com crianças mais pequenas, mesmo mais pequenas, portanto, mesmo que não saibam ler, atenção, porque não precisam de saber ler, portanto não é, podem ter sempre o auxílio de alguém, ou com adolescentes. Portanto, há aqui um espectro de idades que é grande e que pode servir. E basicamente, assim, resumindo muito este jogo, porque depois nós também podemos mais uma vez ter variantes, o que é para fazer? Este jogo é para construir histórias. E, portanto, quando nós lançamos o dado, temos tarefas diferentes, são distribuídas no início a todos os jogadores uma carta de cada tipo. Portanto, tem uma referência aqui coisas muito giras. O quê? Portanto, são distribuídas cada uma. E depois cada uma das cartas tem uma
semi-tarefa ou uma semi-orientação, digamos assim, uma orientação para construírem a história. E, portanto, isto permite uma exploração brutal da criatividade de cada um, da relação de uns com os outros, não é? Portanto, há pouco a Natália estava a dizer, não tem que ser sempre para as emoções. Não tem, mas também pode ser usado nesse sentido. Sim, porque é isso que nós vamos agarrar quem temos à frente, não é? É só mais porque pronto, há materiais que são específicos para trabalharmos emoções, mas de facto nós acedemos às emoções e trabalhamos competências e comportamentos que pretendemos trabalhar, mas de facto um jogo até muito simples, não é? Sim. E portanto, há uma tarefa principal neste que é mais divertida, não é? Pelo menos dá para explorar melhor, que é quando calha a estrela, portanto, quando o jogador lança e calha a estrela, ele tem que construir uma história. E tem que construir uma história com este conjunto. Quem, onde, com o quê? E portanto, isto permite-nos trabalhar muita criatividade das crianças e dos jovens que temos à frente. Mas não só, porque podemos explorar, olha, se forem crianças que têm dificuldade de leitura e escrita, podemos ajudar, porque, por exemplo, podes mostrar esses. Este também dá. Não é? Por exemplo, esta é a carta do porquê e só diz, por ser Natal. Para mostrar aos pais. Portanto, são palavras curtas, frases curtas, aliás, que permite ajudar a criança a trabalhar a leitura escrita, sim. Trabalhar a leitura escrita. E isto permite que eles construam uma história, não é? Portanto, que organizem o seu pensamento, não é? Que utilizem a sua criatividade, mas que também vão, obviamente, projetar aquilo que estão a sentir. E, portanto, já sabes o que é que me podes oferecer para o Natal. Não falta tanto para o Natal, ofereço tantos. Se calhar não vai faltar assim tantos. Para o Natal não falta tanto? Não. Bem visto. Se calhar não falta assim tanto para o Natal. Pá, desculpa, tu quer mais uma semana, falta muito para o Natal. Eu entendo-te. Com tanta coisa que a gente tem para fazer no dia a dia, com mais de uma semana é muito para o Natal. É verdade. De qualquer das maneiras, este jogo de facto podemos usá-lo de variedíssimas maneiras, é super divertido. E porquê é que este, e nós, mais uma vez, aqui o que a Natália disse, inicialmente, é difícil, muitas vezes, nós encontrarmos materiais de intervenção com adolescentes. Sim, não é? é verdade. É difícil. Há muita coisa para crianças mais pequenas, há muita coisa que nós podemos adaptar para crianças mais pequenas, mas quando chegamos à adolescência, e o interesse deles já não é o mesmo. Está aqui uma excelente oportunidade. E não só, pá, a adolescência é um leque tão alargado que tanto pode nos aparecer um adolescente com ainda uma atitude mais imatura em relação à idade, à fase do desenvolvimento, como ter alguém que está no 5º ano, portanto tem 10, 11 anos, mas olhamos para ele e é tipo, quase que me esqueço que ele tem esta idade e parece que tem 15 anos. E portanto, às vezes esta coisa dos adolescentes é muito... O leque é tão alargado que nós efetivamente temos que ter muita coisa. Só que depois lá está... Para os técnicos, é muito fácil pensar numa atividade para os mais pequenos. Tudo é muito mais facilmente adaptável, tudo tem muito mais cores que chamem a atenção. É verdade, e vende-se muita coisa para estas faixas etárias. Quando se chega aos adolescentes, e eles próprios são tão diferentes na maneira de reagir, claro que as crianças também o são, mas o leque é muito mais alargado aqui, não é? E então nós, efetivamente, este tipo de coisas, e isto, o Homem que Mordeu o Cão, porque eles já vão no carro de manhã. Sim, exatamente. Quem ouve acaba por identificar e, portanto, acaba por saber quem é a rúbrica ou quem é não. Quem é que faz a rúbrica e como é que é a rúbrica. E, portanto, é giro envolverem-se nisto, não é? E, portanto, apesar de tudo, é um jogo mais... E depois lá está, mesmo a imagem, eu acho que o layout é muito giro e, portanto, é divertido. Só por si já é engraçado, não é? Só por si já é engraçado. Mas depois o facto de ter, e aqui publicidades à parte, porque a rádio comercial ainda não nos pagou, mas também não se coíbam, está bem? Mas a verdade é que se conhece o símbolo e, portanto, automaticamente os miúdos sentem, não é aqui um jogo de bebês, ou de, sim, não é? Quer dizer, é aqui algo de uma rádio e, portanto, tem um impacto para criar a relação. E nós falamos de uma outra coisa, que é materiais para envolver a família na mudança que é pretendida com o processo terapêutico. E isto é muito engraçado porque já não sou adolescente há algum tempo, mas para mim esta rúbrica faz parte da minha história da adolescência. Sim, e acompanho, portanto, identifico-me rapidamente e eu disse, podes-me oferecer, porque eu estava a pensar, isto é um jogo que espero para ter lá em casa, mas também é isto que é, nós quando trabalhamos com uma criança e com um adolescente, nós temos sempre que contemplar
o trabalho também com a família que está no processo terapêutico. E, de facto, se a família mais rapidamente vai adquirir isto porque se identifica e porque também acha graça e faz todo um trabalho, trabalhar a qualidade da relação na família, trabalhar a valorização do adolescente, porque se comprou para ele, para se unir ainda mais à família, e às vezes os adolescentes entram, às vezes não, quase sempre, entro naquela fase do eu quero ir para o meu quarto, não é? E está no telemóvel, e isto é uma oportunidade para se reconectarem, ok? E a psicologia também tem este objetivo, e este jogo proporciona isto. Sem dúvida, sem dúvida. É? E lá está, de facto é um jogo que pode ser jogado em família, e portanto, só aqui já estamos a criar mais relação. Estou porque vos quero mostrar no contexto real como é que é. Deixem-me só ver se isto está aqui por ordem. Tá? Onde, quem, o quê, a quem, com quê, ok. Tá. Este não é, oi? Não, esse é outra versão, pronto. Porque isto depois tem uma sequência, não é? Portanto, eu estava a dizer que cada um tem uma carta. Então tem uma carta que diz e atenção, onde, as sequências... quem, o quê, a quem, com quê, porquê. Deixa-me só acrescentar uma coisa. A sequência, para quem faz avaliação psicológica, e falando aqui da VISC, é uma das coisas que nós avaliamos, e porque é importante até para a compreensão no contexto da aprendizagem, e portanto... O facto de isto ter uma sequência e de termos até de ler as instruções e de garantir que está tudo ok, num jogo com um adolescente ou com uma criança, nós conseguimos fazer logo aqui portanto, temos aqui logo ali um sinal de alerta para perceber se estão ou não capazes de fazer isto. Exato. Porque reparem, um tipo de comprometimento. Sim. Exatamente, reparem, se nós estamos a falar de dificuldades de aprendizagem, se estivermos a fazer uma avaliação através da VISC, que nós nos apercebemos que esse era um dos pontos mais baixos, não é? Isto é uma oportunidade para trabalharmos estas competências. Exatamente. Agora vou dar aqui um exemplo. Não, sim, força. Aliás, há pouco eu ia dizer qualquer coisa, agora passou, mas eu já digo outra vez. Portanto, a primeira carta do onde, nós precisamos pensar uma história. Onde? Portanto, um homem estava... onde existia o Rock in Rio. Sim, temos uma situação ainda pandémica. Com um urso, o quê? Que gritou para um unicórnio com uma armadilha porque não queria ir à escola. Porque não queria ir à escola. E trabalhamos logo aqui as questões de ir para a escola, e o porquê que está a ser difícil. E olha, repara, tem esta brincadeira. Quem é o urso? Mas repara, estamos a falar no livro. Sim, é verdade. Sim, não é? Porquê que não queres ir para a escola? Porque... Eu acho que é isto que é giro. Isto é muito giro, é ser psicóloga e pegar as coisas e transformar. É óbvio que o Nuno Marco e a Rádio Comercial não criaram este jogo para ser usado em consultas de psicologia, não é? Mas olha, está aqui mais uma função do vosso jogo. É verdade. E é verdade, é ótimo nós podermos perceber a capacidade, não é? E a amplitude que o material pode ter. E há aqui uma relação que depois acaba por se criar, não é? Principalmente com os mais velhinhos, e novamente que é o foco dos adolescentes, é que é mais fácil. E é mais fácil para nós chegarmos. E a partir do momento que nós criamos a relação, tudo vai fluir de forma muito melhor. Portanto, eu recomendo o Petis que Mordeu o Cão. Pode ser jogado em família também, pode ser também recomendado, não é, para as famílias dos nossos jovens ou das nossas crianças, ou das nossas crianças. Pode e deve ser jogado também em situação de consulta individual e também em grupos de competências sociais. Agora, vocês quando tiverem isto na mão, vai algo que está a acontecer agora, assim, epá, estava para falar sobre isto. Claro. Estava para falar sobre aquilo. Claro. Isto era ótimo para. Claro. E, isto... A sério, olha, estou fã. Muito bom. Prenda. O homem que mordeu o cão, não. O Petis que mordeu o cão. Portanto, e o Dixit. Exatamente. Jogue-se para mais crescidinhos, se já se adequam a mais crescidinhos, não é? Que era o que estávamos a dizer que às vezes há esta dificuldade. Portanto, há aqui dois exemplos muito bons. Sim. E... recomendem também, partilhem, troquem experiências. Se usam algum destes, já sabem, nos comentários, enviem-nos e-mail, vejam nas nossas páginas profissionais individuais também
que nós também vamos falando sobre estas coisas, ou deixem mensagem também com alguma. Falem connosco por qualquer via. Experimentem e depois deem-nos feedback. Sim, nós estamos disponíveis através das redes sociais, como a Vanessa estava a dizer. O e-mail do Coisas para Miúdos está associado sempre a cada vídeo que nós lançamos. Em termos de redes sociais, para me encontrarem, podem encontrar LinkedIn, Instagram, YouTube, Facebook, Natália Marques, psicólogo, não é? E o teu, por favor? Ai, qual deles? Espera. Vanessa Neves, psicóloga educacional. Ela também está nestas redes todas, portanto também, aliás, façam uma pesquisazinha no Google, não é? Vocês vão encontrar. E portanto, entrem em contacto connosco, sugiram, façam like. Ou seja, e antes de terminarmos, eu já sei o que é que eu há pouco ia dizer e eu acho que é importante dizer, principalmente porque falámos de 2 jogos para adolescentes e estávamos aqui a falar há pouco desta questão de terem até um layout para mais crescidinhos ou que identificam, e esta questão de identificarem o símbolo da rádio, e portanto isto é cool ou é conhecido, e isto tem impacto obviamente na adolescência e nós sabemos. E partilhar convosco que aqui há uns anos lembro-me de um professor meu ter partilhado comigo, a quem eu mando um beijinho, o professor José Morgado, meu orientador de doutoramento, e ele partilhava que quando ia falar em escolas para adolescentes, ele tem uma moto e usa frequentemente a moto, não sei se agora usa tantas vezes, mas usa, e ele dizia assim, como é que eu chego aos adolescentes? Eu quando ia a uma escola a falar com adolescentes, eu ia sempre de moto. E a primeira e entrava, eu até podia deixar o capacete da moto na moto, mas não. Entrava e a primeira coisa que fazia era colocar o capacete em cima da mesa e sentar na minha mesa. Está logo ali uma quebra daquela coisa do não. E automaticamente há uma ligação. Porque uma moto é uma coisa cool aos adolescentes. É cool, quer dizer que ele é descontraído. Sim, isto é muito importante na relação com os adolescentes. Não é? É descer às vezes o nosso pedestal de adultos, sim, não é? E mesmo com os mais pequenos, mas sim. Com os mais pequenos também, mas de uma forma diferente. Mas os adolescentes têm que haver aqui uma ligação. Sim, esta ligação tem que haver com todos, obviamente, não é? Mas sim. Esta sim, coisa mas tem que haver ele vai entender, certo, não é? Certo. Ele não vai ser o adulto que me vai dar indicações ou vai dizer o que é que eu devo fazer ou não devo fazer. Até porque eles conflituam, não é? A criança normalmente está à procura da atenção deste adulto, o adolescente está logo à procura do conflito. Não é intencional, não é... Mas muitas vezes. Mas acontece. Muitas vezes. E com os adolescentes normalmente chamam-nos quando as coisas não estão bem e é muito frequente chamarem-nos psicólogos, não é? Quando há comportamentos disruptivos, não é? Portanto, só ver aqui esta ligação é mais fácil. Eu nunca me esqueço desta história que o professor José Morgado partilhou. É verdade, é verdade. Eu não tenho moto e, portanto, não levo um capacete para fingir, obviamente, mas acho que estas coisas também têm o mesmo impacto e, portanto, eu recomendo. Levas um casaquinho assim mais cool, estás a ver? E assim ele já se lembra. Então vá. Levo o petisco mordeu o cão. Exatamente. Portanto, até uma próxima. Vejam os outros episódios. Vejam os próximos. Partilhem, vejam, questionem, mandem sugestões, mandem fotos se utilizarem alguma coisa destas coisas, como é que fazem, porque nós queremos também partilhar aqui com toda a gente. Obrigada. Adeus. Adeus.